Glória a Deus, o Senhor tem nos sustentado e nós estamos bem e Ele permanece em nossas vidas, amém? Estamos no 7º dia da campanha, mês de julho. Glórias a Deus, o Senhor tem muito para nos entregar, eu creio, nesta noite, como Ele já tem entregado. Ele tem falado muito conosco, ministrado de várias formas, né? E que nessa noite não vai ser diferente também. Ele tem muitas coisas para fazer em nossas vidas, muitas coisas para entregar. Existe algo muito grande que Ele quer fazer sobre nossas vidas. E para isso nós estamos aqui para honrá-lo, glorificar, exaltar o Teu santo nome. Quero, sem demora aqui, só compartilhar com os irmãos uma breve palavra que está no livro de Isaías 43. Quem puder, por favor. Isaías 43, uma passagem muito conhecida. Isaías 43, aleluia. Eu espero os irmãos abrir, tranquila, amém. Isaías 43, vamos ler o verso 1 até o verso 2 aqui, amém? No texto ou na epígrafe está escrito assim: só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem as chamas arderá em ti. Glórias ao nome do Senhor. Palavra de conforto, palavra que Deus é com aquele que nele esperam. Passamos um ano aí de muita luta, o ano de 2020, né? Passamos por um momento de aprendizado, aprendemos com as lágrimas, com as dores, mas até aqui o Senhor sustentou a sua igreja e Ele continuará sustentando. A palavra diz que pelo fogo você pode passar, as muitas águas também não vão te afogar, e Ele te chama pelo teu nome, você não é um anônimo, Ele te chama de filho, amém? Glória ao nome do Senhor. Fechamos os nossos olhos, vamos entregar esse momento para Ele. Entrega tudo para Ele nesta noite, suas preocupações, os seus momentos, os seus anseios, amém? Em nome de Jesus, ó Deus eterno, nós queremos Te bendizer, Pai, por esta noite, por nós estarmos bem, Senhor, por até aqui o Senhor sustentar cada um que se encontra nesta noite na Tua casa. Senhor, não temos palavra para decifrar ou para expressar por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Acordamos, levantamos, porque o Senhor nos sustentou, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha se fazer presente nesta casa. Venha derramar a Tua presença neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, quebranta todo impedimento nesta noite, Pai, para que a Tua glória seja manifesta sobre este lugar. Em nome de Jesus, que toda maldição, todo impedimento, toda arma forjada pelo maligno, nós repreendemos nesta noite. Em nome de Jesus, receba toda adoração, receba nossas palmas, receba o louvor nesta noite, que é para Ti. Em nome de Jesus, as palmas adore Ele, amém? Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Ainda que não tenha saído como planejado, ainda que não esteja de acordo com aquilo que você pensou, o Senhor, Ele está contigo, amém? Ele tem cuidado de cada um de nós, amém? Aleluias. Louve a Ele, adore a Ele, aleluias. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro
nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se alegre nele, aleluia! Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Que venhamos nos alegrar no Senhor, na presença dEle, pois Ele é o nosso socorro, Ele vem a nossa salvação. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluias! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, aleluias! Eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei para quem você tem dado ouvidos, mas pessoas podem te falar que você não é capaz, que você não pode, que você não é amado. Mas o Senhor, Ele te diz nessa noite que você é amado, que você é filho dEle e que você é capaz. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Aleluias! Adore a esse Deus maravilhoso. Ouça a voz do Senhor, aquilo que Ele te diz, aquilo que Ele tem dito. Aleluias! Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz.
contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim. O que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, O que importa agora, rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Creia naquilo que o Senhor diz de você. Creia, você é mais do que vencedor. Creia, o Senhor te ama, você é amado. Aleluias. Aleluias, continue adorando. Aleluias. Não deixe que nada venha te impedir. Aleluias. Como já foi dito aqui, o Senhor tem grandes coisas para fazer. Continue adorando. Aleluias. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo
sei que o seu amor, ele é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. E ainda que os montes se movam, e ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia.
Glórias a Deus, tem tudo a ver com Ele, para Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui por Ele, amados. Por mais que nós temos amigos queridos, nós estamos aqui por Ele. E para Ele são todas as coisas. Ele é o centro de nossas vidas. Ele é o centro do nosso coração. Amém? E Ele tem muito mais nesta noite, amém? Quero desde já chamar o irmão Tiago aqui. Tenho certeza que Deus colocou algo grande no coração dele. Existe um manancial de águas vivas sobre nossas vidas. E eu creio que hoje vai ser expandido aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Amém? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do irmão Tiago. Vamos orar para ele. Por favor, estenda as tuas mãos aí, como mão de profeta. Crendo que o Senhor usa ainda pessoas na terra, Ele usa ainda, viu? Ele continua usando grandemente, amém? Soberano e eterno Deus, nós bendizemos, Pai, o Teu nome até aqui. O Senhor tem falado desde o início desse culto, Pai. O Senhor tem feito grandes coisas, Senhor, no nosso coração. E aqui é chegada a hora de nós ouvirmos a Tua palavra, Senhor. É a hora de nós abrirmos mais ainda o nosso coração para Ti. Apresentamos a vida do Teu Filho aqui, Pai. Em nome de Jesus, usa Ele como canal de bênção, Pai. De uma maneira concisa, precisa e sucinta aqui para a Tua casa. De uma maneira clara, objetiva, Senhor amado. A qual o Senhor pode fazer aquilo que o ser humano não pode. Em nome de Jesus, eis aqui o Teu Filho, usa Ele da melhor forma que Tu queres. Amém. Amém, meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Você que está em casa, que Deus abençoe sua vida poderosamente, que você sinta o fluir do Espírito Santo sobre sua vida, porque Deus Ele tem muito mais para ofertar aos seus filhos. E aqui tem filhos e filhas, amém? Filhos e filhas que amam um Pai poderoso, um Pai eterno, um Pai real. É um Pai que tem nos sustentado, e glórias a Ele por isso. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele nós damos o louvor. Que o nome dEle seja glorificado para sempre. Sempre, sempre. Obrigado, Jesus. Que o Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Glórias a Deus. 7º mês representando hoje, né? Mês de julho. Julho é o início do 2º semestre, né? A gente faz geralmente nas expectativas aí, nas projeções e tudo que foi, faz-se um balanço de um primeiro semestre, né? A gente vê o que a gente fez, o que nós não fizemos, o que alcançamos e o que não alcançamos, para a entrada de um novo semestre. Julho representa o mês 7. 7 na simbologia de Deus é a perfeição. E que o Espírito Santo possa falar comigo e contigo essa noite, aquilo que Ele tem para falar. Que não seja eu, mas o Espírito Santo. Porque Ele é bem-vindo neste lugar e a palavra é dEle. Nada vem de nós, somos nada. Mas tudo tem a ver com Ele, como foi ministrado. Queria orar só mais uma vez. Pai eterno, graças te damos por mais um momento de estarmos na Tua presença e na Tua casa, Senhor. Como foi falado, Pai, tem tudo a ver contigo, Senhor. Não vem de nós, é do Senhor. Portanto, Senhor, se revela aos Teus filhos essa noite. Se revela esta casa, fala na simplicidade da Tua palavra, porque a Tua palavra é simples, porém profunda. Que nós tenhamos um coração aberto, sensível, para ouvir a Tua voz. Seja conosco, Senhor. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não confessa o Teu nome está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Tenha liberdade, primazia, preeminência aqui neste lugar. Fala conosco, Pai. Os corações vieram aqui, meu Pai, para ouvir a Tua voz. Então seja a Tua voz entoada aqui neste lugar. Amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. 7º mês. O tema que o Senhor colocou ao meu coração é do sofrimento ao resgate. Amém? Estamos no ano do resgate, profeticamente falando no Ministério Peniel. Do sofrimento ao resgate. Ano 2020... foi um ano de muito sofrimento, mas o Senhor permaneceu com a sua esperança viva em nós, porque Ele é a própria esperança. E nesse mês representado de julho,
o Senhor colocou no meu coração, quando eu estava meditando na palavra, sobre o sofrimento do cristão, mas que também gera-se um resgate por meio dele. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42. Que o Senhor seja louvado. Como diz a palavra do Senhor, Jeová chamar, o Senhor está aqui. E quando Ele está aqui, é Ele que se faz presente e faz todas as coisas. Gostaria de ler com os irmãos, Jó 42, a gente vai ler do versículo 1 ao 6 a princípio. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. Amém, queridos? Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Todos conhecem, acredito, aqui a história de Jó, muito falada. Quando se fala de Jó, vem o sinônimo de sofrimento, é inevitável. Porque foi um homem que, quando fala, puxa, está sofrendo como Jó, é porque o negócio é sério. Jó foi um homem que, a palavra diz lá no capítulo 1, que ele era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Era um homem que Deus se agradava na terra. Da terra de Uz, como diria lá na palavra. Um homem que se desviava, que ele fazia sacrifícios pelos filhos, sem saber se eles tinham feito coisa errada, porque ele pensava, vai que eles tenham feito alguma coisa, e eu não quero desagradar a ti nem minha família. Era um homem próspero, como nós conhecemos, tinha muita riqueza, muita posse, tinha tudo aquilo que o mundo gosta, né? Tinha status, porque ele era um homem poderoso na época, tinha tudo aquilo que enche os olhos naturais. E ele era um homem que temia a Deus. Só que, como nós conhecemos, sobreveio no capítulo 1 várias coisas. Mas antes disso, Deus permitiu com que isso acontecesse na vida desse homem, Deus. E Satanás lançou uma. Ele te adora, ele te ama, porque ele tem tudo. Ele tem tudo. Se no dia que ele não tiver, ele não vai te adorar. Ele não vai ser tão íntegro como ele se mostra. E o Senhor falou, então vamos lá. Pode tirar tudo dele aí. Tudo que o natural oferece para ele, pode tirar, só não tira a vida. E aí, Jó passou pelo que passou, perdeu filhos, veio um portador de notícias de filhos perdidos, outros saqueadores levaram os animais, levaram tudo. E aí, continuando a prosa, tem visto meu filho Jó, um homem íntegro que se desvia do mal? Se tu arrancar a saúde dele, ele vai te amaldiçoar, seja pele por pele. Pode tirar a saúde, só não tira a vida. E Jó, como nós conhecemos, padeceu de chagas terríveis. Sofreu, como talvez nós não fôssemos capazes de suportar. Mas ele estava com o Senhor. E nesse texto, que nós vamos falar, quem nunca se compadeceu com essa história? Agora, você já tentou em alguma vez se colocar no lugar de Jó nessa história? Eu já pensei várias vezes, nem quero nem pensar nisso. Mas ele era homem, temente a Deus. Nós somos homens e mulheres tementes a Deus. Logo, nós estamos suscetíveis a tudo. Porque Deus tem um propósito para tudo. E o tema da ministração falando é por que o justo sofre. Por quê? Você já se perguntou, por que alguém íntegro sofre e alguém perverso triunfa em meio ao mundo? Poxa, fulano é tão errado, mas tudo que ele faz dá certo.
e eu faço tudo certinho, e nada dá certo, sofrimento total. Deus usa seus mistérios, e Ele nos ensina através da sua palavra. Que nós essa noite possamos entender essa palavra, que é poderosa. Amém, queridos? Quando eu estava meditando, né, criei um propósito com Deus de ler a Bíblia toda de maneira cronológica, pulou de Gênesis para Jó. E aí veio essas perguntas, e aí, por que o justo sofre? Né? A gente tem visto, né, na humanidade pessoas boas irem embora, teoricamente, né, e pessoas que não tão boas, de acordo com o curso desse mundo, estando aí. E aí, essa pergunta ela ficou na minha cabeça, por quê? Aí eu fui ler, eu falei, o Senhor vai se revelar através da palavra dele, não adianta. Não adianta eu conjecturar aqui por que ele sofre, ou por que não sofre, porque a palavra ela vai se revelar. E eu fui meditando a palavra do Senhor, eu li os 42 capítulos de Jó, e o Senhor quer falar algumas coisas conosco essa noite, daquilo que o Senhor falou comigo. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes disso, eu queria definir o que significa resgate. Não sei se já definiram aqui, eu não lembro de alguém ter definido, mas resgate, segundo o dicionário, é ação ou efeito de resgatar. Libertação do local em que estava preso, mediante o pagamento de um valor combinado. Resgate. Quando a gente lembra de resgate, então a gente lembra dos carros 193 dos bombeiros que vai resgatar alguém. Quando o resgate aparece é porque a situação é feia. Então, quando se fala de resgate, no ano do resgate, é porque tem pessoas em situação crítica, que necessitam do resgate, que o Senhor vai usar a minha e a tua vida para isso. Porque tem gente que está clamando por socorro, talvez não físico, mas um socorro espiritual. Um sábado à noite como esse, tem pessoas planejando a sua morte, como tirar a sua própria vida. E isso é um fato. E o Senhor quer nos fazer como que nós sejamos esses agentes de resgate para esse ano de 2021. Começando por mim, começando por cada um de nós. Porque tem pessoas aqui nesse bairro que estão pensando no pior. Mas existe uma igreja viva também nesse lugar, que se levanta e vai fazer a vontade de Deus. Para que esse sofrimento leve e momentâneo cesse, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. O propósito do livro de Jó é explorar a justiça do tratamento que Deus dá aos justos. Né, como nós falamos, na ótica de Satanás, ele só tem um entendimento terreno. Satanás só vive coisas terrenas. E na concepção, na teologia, digamos assim, de Satanás eles só têm e eles só te adoram porque eles têm. Mas com o Senhor ensina diferente. Ele ensina que nós não o adoramos pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então, nesse conceito, existe divergência daquilo que é o plano de Satanás para o plano eterno. O plano do homem com o plano divino. Vai ter sempre um abismo entre as duas situações, porque elas nunca vão se combinar. E glórias a Deus por isso. Porque o que Ele tem para nós é eterno e é verdadeiro. A traça não vai comer, a ferrugem não vai tomar, nada. Mas o que Ele tem é eterno. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem aqui tem amigos de verdade? A gente sabe que pode contar nos dedos os verdadeiros, né? Dos dedos de uma mão, muitas vezes. Mas, bem-aventurado aqueles que têm amigos. E glória a Deus por isso. E Jó, ele tinha alguns amigos, sim. Ele tinha Bildade, Elifas, Zofar. Ele tinha 3 amigos que, quando ele ficou naquela situação que nós descrevemos, foram até ele. Mas ele necessitava naquele momento de resgate, de consolo. E esses amigos chegaram, a palavra fala que eles ficaram algum tempo em silêncio com ele ali, sofrendo com ele ali, vendo aquela situação, eles ficaram perplexos, como um homem que tinha tudo aquilo, de repente se vê naquele sofrimento terrível sem nada, abandonado por todos. E esses 3 amigos foram até Jó. Só que eles falavam coisas que ao longo do texto, coisas até que eram verdadeiras. Porém, existem momentos
que uma palavra verdadeira tem que ser dita. Sabe aquela situação que o cara está no fundo do poço, está na beira do abismo, você vai lá e dá aquele último chutinho? Foi o que esses homens fizeram com o Jó. Porque ele sabia quem era Deus, ele estava ali. E aqueles homens começaram a buzinar. E aí a palavra de Deus fala do capítulo 4 até o 37. Um fala, Jó retruca. O outro fala, Jó retruca. O outro fala, Jó olha para cima. O outro fala. E fica nesse ping-pong, ping-pong, ping-pong. Mas qual é o papel de um verdadeiro amigo no momento do sofrimento? Qual é o papel de um verdadeiro amigo na angústia, na dor, na aflição? Qual é o papel daquela pessoa que é mais chegada a você no momento que você está na pior? Você já esteve no momento pior que alguém estendeu a mão a ti? A palavra de Deus diz que quem acusa é Satanás. Quem acusa e aponta o dedo na cara é o diabo. Ele é o acusador. O mundo acusa toda hora. Mas nós não esperamos, no momento de dor, ser acusados. E ainda mais a palavra de Deus diz que, como nós já sabemos, ele já deixou a deixa. Jó era um homem íntegro, ou seja, Jó não tinha nada de errado. Jó não tinha, a palavra de Deus fala isso. Mas aqueles amigos começaram a conjecturar coisas erradas da vida de Jó. Ah, você está sofrendo porque você está em pecado. Porque naquela época, muitas das vezes, ele era da época dos patriarcas, há 2100 anos antes de Cristo. Muitas das vezes, naquele contexto, quem era próspero é quem era justo. Quem sofria, quem era ímpio. Era assim, dividia-se dessa forma. Ah não, fulano está indo bem, é próspero, é justo. Não, deu ruim para ele, ixi, é ímpio, está cheio de pecado, cheio de situação. Então eles equipararam Jó a essa situação. Jó como um homem pecador, cheio de erro. E eles colocavam palavras para que Jó, confesse que você errou. E Jó, mas eu não errei. Mas confessa porque você tem alguma coisa escondida aí. Teu filho errou, alguém errou. Não, mas eu não errei. E Jó ficava com eles nessa situação. Amigos que no momento da dor, em vez de encorajar, matavam. Nesse ano de 2021 nós conhecemos pessoas que estão enfrentando um momento de dor, sofrimento, sim. Mas que nós não sejamos como esses 3 amigos de Jó. Que nós não tenhamos um peso acusador sobre a vida de ninguém. Porque Jesus Cristo ele não veio acusar ninguém, ele veio salvar. E na concepção de Cristo, todos têm chance, todos têm solução. Até aquele que você acha que é o mais perdidinho aí fora, que não ouve ninguém, que não quer saber de nada. É só lembrar de quem eu e quem você éramos antes de conhecer Jesus Cristo, o Senhor. Ninguém dava nada para nós, nem a mínima para nós. Mas a graça do Senhor e algum amigo verdadeiro, de acordo com a vontade de Deus, nos trouxe consolo. Que o Senhor, quando eu estava lendo, ele falou misericórdia, ele precisando de consolo, e a palavra era dura. Era difícil. Em vez de consolo, acusação. Em vez de encorajamento, vinha hostilidade. Em vez de amor, vinha indiferença. E o Senhor me chamou a atenção para a questão da indiferença nesse ano do resgate. Porque não vai existir resgate se tiver indiferença. Porque a indiferença é diferente do amor. Tem vezes que nós sentimos raiva de alguém, ficamos bravo com alguém, mas a pior coisa do mundo é sentir indiferença por alguém. Então não vai ter resgate no ano de 2021 na vida das pessoas, na minha e na sua vida, se nós tivermos dentro de um coração nosso algo chamado indiferença. Porque a indiferença é ausência de sentimentos. É como tanto faz como tanto fez. E isso não vem do coração de Deus. A indiferença é de Satanás. É uma das atributos dele, é indiferente. Ele não está nem aí para o ser humano. Ele só vem para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele, ele não está nem aí para nós. Mas o Senhor vem para dar vida e vida e abundância, aleluia. Então, que o Senhor, uma das coisas que o Senhor nos coloca essa noite é termos cuidado com a indiferença. Porque amigos de verdade não tratam ninguém com indiferença, ninguém com parcialidade. Como bem o pastor Vinícius falou aqui ontem, não existe clubinhos para aqueles que servem a Deus. Todos são iguais, todos têm valor, todos têm um propósito.
E a indiferença, ela tem matado muitas vidas. Quantas vezes uma pessoa entra nessa igreja e sai, entra e sai, a gente nem nota quem entrou e quem saiu. Mas glória a Deus, aqui as pessoas ainda pegam o nome, entram em contato. Eu já fui de igreja grande que eu entrei sem ser percebido e saí muito menos sem ser percebido. Ninguém nem falou a paz, ninguém falou nada. A pessoa entrou procurando um consolo para um sofrimento e encontrou indiferença. E ela deve ter pensado, eu não volto mais para a igreja coisa nenhuma. Eu vim procurar consolo por meu sofrimento. E ninguém nem me abraçou, nem falou como é que eu estava, nem perguntou qual era o meu nome. Os amigos de Jó fizeram algo semelhante a isso, trazendo por um outro contexto. Porque os amigos de Jó, em vez de consolá-lo, em vez de chorar com os que choram, como diz a palavra do Senhor, começaram a acusar. Será que nós já tecemos opiniões baseadas nessa teologia? Esse princípio de retribuição, fulano está indo bem, é porque ele é justo, fulano está indo mal porque ele está em pecado. Nem sempre é assim. A palavra de Deus diz lá no comecinho, se a gente for ler o livro de Jó no comecinho, o Senhor provou. Ele não tentou, ele provou. Porque qual era o objetivo principal de tudo isso? Não tinha a ver com Jó, tinha a ver com ele. O sofrimento de Jó não era de Jó, simplesmente falando ao nu da situação, não. Deus estava provando e mostrando que o homem, ele pode assim adorar Deus por quem ele é, sem interesse. Quantas vezes nós talvez viemos para a igreja, para o evangelho, com uma motivação errada. Eu vou para a igreja porque Deus vai me dar alguma coisa. Só que quando nós nos deparamos com a palavra, as palavras falam, não é assim não. Você vem para a igreja por quem eu sou, diz o Senhor. Você vem para a igreja porque eu sim posso dar vida e vida e abundância para você. Posso te dar prosperidade, que é diferente de riqueza. Posso aplacar o teu sofrimento e trazer paz. O Espírito Santo, ele fala isso para nós, que tem gente sedento por paz. Tem gente ansiando por paz. E que nós não venhamos com esse peso sobre ninguém. Porque talvez se nós viemos com um peso como esse, é para matar de vez. Mas o Senhor no ano do resgate, resgate tem a ver com vida. Não com morte, mas com vida. Tem a ver com salvação. O sinônimo de resgate é remissão, salvação. São coisas que são eternas, são de Deus. E que Ele quer usar os homens nessa terra, eu e você, homens da nossa limitação mesmo, para poder consolar a vida de alguém. Já mandou algum WhatsApp para alguém? E a pessoa fala, puxa, era aquilo que eu queria ouvir essa manhã, era o que eu estava precisando. Você se sente usado por Deus. É tão pequeno para nós, mas para a pessoa que recebe, talvez ela não saberia nem o que ela fosse fazer. Mas Deus usa aqueles que estão disponíveis para o resgate. No ano do resgate, o Senhor quer usar a minha e a tua vida. No trabalho, na rua ali, nos vizinhos. Não sei onde o Senhor vai colocar a gente esse ano. Mas onde Ele colocar, tem um propósito. E onde tem um propósito, tem Deus. Porque Deus age em meio aos propósitos. Amém, queridos? Glória a Deus. Está todo mundo aí ainda? Glórias ao Senhor. Agora imagine, por exemplo, que a gente estava falando de um acidente. Ligam para o 193, como nós falamos aqui um pouquinho antes. 193 é o resgate. E o resgate é acionado por uma chamada de gravíssima, né? Uma situação gravíssima de um acidente. E quando ele chega no local, imagine só o resgate olhar para a situação. Será que está em pecado? Será que fez alguma coisa de errado? Esse acidente é tão feio, é porque fez uma coisa muito feia. Deixa aí. É assim que o resgate faz? Não. O resgate, o bombeiro, o profissional, ele dá a sua vida se for necessário para salvar a sua. Quem lembra dos deslizamentos dos morros aqui no Guarujá no mês de março do ano passado? Teve pessoas, bombeiros, que deram a sua vida, literalmente, morreram para poder salvar outras pessoas. E assim foi Cristo por nós. Cristo se entregou, eu cheio de erro, Ele olhou para mim sim, tu é pecador, você falha, você é errado, mas mesmo assim eu vou lá no teu lugar. Mesmo assim, Tiago, eu vou, por amor, não por indiferença, mas por amor a ti eu vou.
E eu vou tirar esse sofrimento, porque você não vai ser capaz de segurar esse sofrimento. Aliás, você nunca vai ter acesso à vida eterna se eu não for no teu lugar. No ano dos resgates, o Senhor quer trazer Jesus na vida das pessoas. Ele quer trazer o verdadeiro refrigério na vida das pessoas, porque nada, nenhum conforto humano, nenhum bem, nenhuma riqueza, nada vai se comparar ao consolo que o próprio Espírito Santo pode dar na vida de cada homem, de cada mulher. Porque Ele é o próprio Consolador. A palavra diz que eu vou, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará contigo para sempre. Aleluia. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. E existem, né, a palavra de Deus fala, que se nós temos Deus como Pai, temos o seu DNA. E se temos esse DNA dentro de nós, existe sim um anseio de resgatar quem está perdido. Porque se nós falamos que somos filhos de Deus, automaticamente esse desejo ele vai estar dentro de nós. Porque se verdadeiramente nós fomos chamados de filhos de Deus, professarmos a fé como filhos de Deus, vai ser inevitável a gente olhar para uma situação e falar, não, deixa alguém falar, não estou afim. Não. O Senhor ele quer usar os homens e as mulheres neste lugar. Talvez esse lugar que esteja vazio hoje, no mês de julho, profeticamente vai estar cheio de pessoas resgatadas em nome de Jesus. Porque não é a palavra de homem que vai mudar a vida de ninguém, mas é a própria palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor, ministrada com conforto na vida do homem, as coisas acontecem. Determinado momento, voltando para o livro de Jó, continuando, nesse debate, Jó, ele começa a questionar Deus. Deus, por que comigo? Eu sou justo, eu não peco, eu não falhei. Mas por que comigo? Você já se perguntou em alguma situação que você passou, Senhor, caramba, eu fui sorteado da vez? Comigo? Ah, podia ser com outro, olha, joga para o outro. Mas joga comigo? Eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certinho, eu tenho feito tudo certinho. E o Senhor fala, é contigo mesmo. Porque quando se trata de propósito, como nós falamos, é tudo a ver com Ele, não tem nada a ver conosco. Nós já sabíamos, Jó não sabia do enredo, mas nós sabemos desde o começo porque quem contou falou. Ele era íntegro. E aqui, como os amigos não sabiam, porque os amigos não sabiam do coração de Jó, como ninguém sabe do nosso coração e do coração das pessoas, nós começamos a tecer essas situações, essas acusações. E esses amigos confundiram Jó, e Jó se sentiu aflito. Falou um monte de coisa. Por quê? Cá entre nós. Será que eu e você também não falaríamos algumas coisas? Será que nós não perguntaríamos para Deus, poxa Deus, por que tudo isso? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por quê? E os porquês vêm, né? É inevitável. Porque é nosso pai. E quando é o pai, a gente pergunta para o pai, por quê? Minha filhinha pergunta, por que papai disso? Por que daquilo? Ela quer saber. Ela quer aprender. E a gente pergunta para Deus. Só que Jó, muitas vezes, ele foi até arrogante em algumas situações. Claro, a gente se colocando na situação de Jó. Jó estava sofrendo demais. Mas ele questionou a divindade de Deus em algum momento ali, ao longo do texto, ele questiona. Poxa Deus, por que eu? E aí ele começa a querer juízo para o perverso. E aí que está o grande erro nosso. Nós queremos juízo para o perverso. Só, lembrando que o perverso, para Deus, tem o mesmo valor que o meu e o seu. São vidas. Então, se a pessoa está perversa, é porque ainda existem escamas nos olhos delas. Como existiam nos nossos olhos também. Nós fazemos um monte de porcaria. Não é porque nós estamos lavados e remidos hoje que nós temos que esquecer do que nós fizemos. Nós temos que lembrar porque tem pessoas na mesma condição hoje que precisam desse resgate. Mas aí Jó queria juízo e justiça para essas pessoas. Senhor, quando vai acontecer isso? Ele fala em algum momento da palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, por favor, capítulo 19. De tanto os amigos buzinarem no ouvido dele, um momento ele começou... A alma dele gritou. Jó 19, do 1 ao 7, diz o seguinte. Então Jó respondeu. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a me esmagar com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonhem de me agredir.
Se é verdade que me desviei do meu erro, só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça, e não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Somente aí. Jó, ele começa a questionar e fala algumas coisas. Quando muitas das vezes nós estamos num momento de dificuldade, nós temos que refrear a nossa língua para não amaldiçoar Deus. Aqui a palavra de Deus diz que Jó não fez nada disso. Jó não amaldiçoou Deus, como sugeriu a esposa dele lá atrás, mas ele ficou questionando. Por quê? E aí vem aquela pergunta do começo: por que o justo sofre? Eu não vou ousar em falar aqui uma resposta para essa pergunta. Não sei. Mas o Senhor sabe. Só sei que existe um propósito. Qual? Não compete à minha humanidade responder. O que compete a nós quando acontecer alguma coisa do tipo? Clamar a Deus. Ele é o dono de tudo, amém, queridos? Tudo está sob o controle dele. Fala que até o fiozinho desses, quem é cabeludo, até os fios do cabelo, está tudo contado. A folhinha que cai agora, ele sabe qual é a folha que cai. Ele sabe as estrelas, cada uma pelo seu nome. Ele tem o governo e o domínio em suas mãos. Mas a nossa humanidade grita. E isso é normal, porque nós somos humanos. E esses amigos buzinaram tanto que Jó começou a gritar. Até quando, Senhor, essa injustiça vai acontecer? Até quando esse sofrimento vai perdurar? Até quando o resgate vai chegar sobre mim? Nós sabemos o final porque nós lemos o capítulo 42. Mas é bom saber o contexto até chegar no 42. A gente lê muitas das vezes o versículo 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Amém, glória a Deus. Mas sem entender o contexto, até ele chegar aqui, quando ele falou isso, é quando ele entendeu quem era Deus. Muitas vezes nós falamos esse versículo sem saber realmente quem é Deus. Porque ele fala, eu só ouvia o Senhor, só de ouvir falar, mas agora eu sei de caminhar junto. Porque, vou ler um texto com você, aí depois tem esses três amigos e aparece mais um na história. Eliú, era o mais novinho, mas Deus deu mais sabedoria para esse menino, esse rapaz. Que ele repreendeu os três, repreendeu Jó, falou de acordo com a palavra dele. Convidaria você a abrir, por favor, em Jó 33, verso 24, por favor. Perdão, 34, 33. Perdão, irmãos. Diz assim a palavra de Deus em 34, 33. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, e não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Como que Jó se declarava justo, sendo que ele sabia que realmente o que é justiça de Deus? Ele não sabia ainda o que era a justiça de Deus. Ele se declarava justo entre os homens, entre a natureza. Ele devia olhar para um, eu não faço o que esse faz errado, eu estou fazendo certo. Esse faz o que eu também não faço, e eu estou me preservando. E a palavra de Deus garante que ele foi um homem justo. Mas só que ele estava se vendo justo aos seus próprios olhos. A palavra de Deus, ela fala para a gente tomar cuidado com isso, né? Se declarar justo aos teus próprios olhos. Sendo que lá fala que não existe um justo sequer, né? Então nós temos que tomar cuidado quando a gente fala alguma coisa. Eliú diz para Jó em seu contexto, né? Não é porque você pecou que você tem o direito de se indignar contra Deus. Não é porque você não pecou que você tem o direito de se indignar contra Deus. Ele fala para nós hoje, essa noite, se tiver alguém com sofrimento aqui. Não é porque nós não erramos que nós temos o direito de se indignar contra Deus. Porque certamente o resgate virá. Certamente o resgate virá. Quem lembra da história de Noé?
Noé, capítulo de Gênesis, capítulo 6, fala de Noé. Noé era um homem justo. Se desviava do mal também. E qual era o final da história de Noé? Todos morreram. Noé e sua família permaneceram vivos. E a partir deles começou tudo de novo. Ou seja, lá na frente a gente vai saber qual é a nossa resposta da nossa oração, do nosso sofrimento. Quando eu vou falar porque eu passei por um momento de doença, né, quando a enfermidade chegou, eu falava muitas vezes para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? E tem um versículo que me chamou muita atenção. Capítulo 37, versos 23 e 24. Eu estou acabando, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Diz assim: fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? É uma pergunta. No Senhor está o poder, Ele é o Todo-Poderoso. E quando eu me perguntei por que eu estava passando por alguma situação, o Senhor falou, eu sou Deus sobre a tua vida. Eu estou te mostrando que você tem que depender de mim. E eu confesso que era uma época que eu estava fazendo as coisas muito pelas minhas mãos. Estava tomando decisões segundo a minha vontade. Negócios que eram teoricamente fáceis de fazer, que eu tinha aprendido. O Senhor falou, não é bem por aí não. Não é por aí que você vai quebrar a tua cara. E aí Ele mostra. E depois no capítulo 38, depois que todo mundo falou, deixou de falar, sofrimento para lá, sofrimento para cá, tentando se justificar, no capítulo 38, Deus fala. E quando Deus fala, ninguém mais pode falar nada, só ouvi-lo e obedecê-lo. Quando o sofrimento vem e a gente questiona, deixa Deus falar. Ele vai te trazer uma resposta. No ano do resgate, vai ser um ano de respostas. No ano do resgate, Ele vai responder com poder. Nós vamos ver e viver tudo isso. Eu creio em nome de Jesus, amém, queridos? Porque a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ela não vai voltar atrás. E glórias a Deus por isso. Capítulo 38, aqui na minha fala, o Senhor fala. E o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, 2 pontos. Eu listei aqui, nesse capítulo, Deus fez 34 perguntas para Jó. Vamos ler alguma aqui. Versículo 3. Versículo 5. Quem marcou os limites de suas dimensões? E sobre os seus fundamentos, sobre o que foram postos? Versículo 16. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Versículo 22. Acaso você entrou nos reservatórios de neve e já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? 34. Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles dizem, aqui estamos? Quem foi que deu a sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de desejar cântaros de águas dos céus, quando o pó se endurece e até os torrões da terra aderem uns aos outros? São algumas perguntas que o Senhor faz para Jó, que ele é incapaz de responder. Por que o Senhor estava fazendo aqui? Ele não estava menosprezando Jó, pelo contrário, ele estava mostrando a grandeza de quem ele é. Quando o momento da tribulação vier, se apegue à grandeza de quem Ele é. No momento do sofrimento vier, se apegue à grandeza do Eu Sou, ao Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach.
o Senhor dos exércitos, o invicto, aquele que fundou o mundo, aquele que fundou todas as coisas, aquele que era, é e há de ser para todo sempre, aquele que é o alfa, o ômega, o início e o fim, ele, o digno de louvor, glória, honra e adoração, aleluia. Ele mostrou nessas perguntas que ele é muito grande, e a capacidade humana de Jó, de fato, era incapaz de entender o que ele estava passando, mas ele estava mostrando, se eu fiz tudo isso, contigo eu também estou. Contigo eu estarei e te mostrarei a minha salvação. E aí o Senhor continua falando no capítulo 39, e eu contei aqui, foi um quiz que ele fez com Jó, e Jó não conseguia responder nada, porque eram coisas grandiosas que a capacidade humana era incapaz de fato de entender e de responder. Porque Deus fez o ser humano até um limite. Porque o ser humano é ser humano, Deus é Deus e ponto final. E nós somos criaturas que nos tornamos filhos, mas temos uma limitação entre criatura e criador. O que é coisa insondável pertence a ele e não cabe a gente responder. No ano do resgate ele vai resgatar da maneira dele, como ele achar que deve fazer, mas ele quer usar pessoas, a minha e a tua vida, para isso. Mas como ele vai fazer, só compete a ele. Tem tudo a ver com ele. É tudo dele, não adianta. Ah, eu vou fazer isso, plano A, plano B, vou resgatar aqui e ali. Amém. Mas a palavra final vem do Senhor. Vem de Deus, não vai vir de nós. No mês de julho, quando nós chegarmos lá, em nome de Jesus, se assim for a vontade do Senhor, a gente vai olhar para o alto e vai falar, Senhor, é tudo teu, Senhor. Se nós chegamos até aqui hoje, dia 9 de janeiro, foi o Senhor. Foi Deus. Não foi a tua força, não foi a minha força, foi o Senhor. Foi a glória dele, foi o poder que se manifestou em nossa fraqueza. Foi aquele que sustentou com a destra da sua justiça. Não foi merecimento teu, não foi a tua teologia, não foi a tua faculdade, não foi o que você entendeu, o que você aprendeu, não foi a tua sabedoria adquirida ao longo dos anos, foi o Senhor que sustentou. E a glória vai pertencer a Ele sempre. É a nossa divindade, é o Senhor. Tudo vai para Ele. Tudo vem de ti, tudo volta para ti. É dele, é do Senhor. E o Senhor mostra para Jó, Jó, você é pó. Eu te amo. Eu estou te mostrando isso para você confiar. Resgate tem a ver com confiança. Já viu alguém se afogando? E a pessoa que chega para poder resgatar, ó, calma que eu vou te ajudar. Se a pessoa não confiar, ela se afoga e afoga o outro também. Mas aquele que está sendo afogado, se confiar, e a pessoa que está ali para poder resgatar, vir com o propósito certo de resgatar, os dois sairão com vida. É confiança no Senhor. Ele nos convida. Tem vezes que quando dói, não vou falar, não sei, dói quando dói, dói mesmo. Nós somos humanos. A gente chora mesmo, claro que vamos chorar. Mas existe aquele que nos ajuda. O Deus de Israel nos ajuda. Aquele que é vivo. Aquele que é único, aquele que é imortal, aquele que é eterno, aquele que tem atributos que só pertencem a Ele, é esse que nós devemos nos recorrer. E o texto continua falando, já vai finalizar em nome de Jesus. Vamos pular, ele falou, e chegou no capítulo 42, de novo. Nós lemos até o 6. Vamos ler de novo o capítulo 42, nós vamos ler ele todo, para finalizar. Então, depois de tudo isso que nós falamos aqui, do que já passou, os amigos que vieram que não ajudaram em nada, que o Senhor falou, então Jó respondeu ao Senhor, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei das coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, o meu eu, o meu intelecto, a minha situação, o que eu achava, e me arrependo, e no pó e na cinza. E tem um epílogo agora para poder fechar. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz, um dos amigos de Jó,
de Temã: estou indignado com você e com os teus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Elifas de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E agora, quando o resgate é completo, o Senhor faz como nós vamos ler aqui agora. Porque quando ele faz de maneira que surpreende todos. Aqueles que zombaram de Jó tiveram que ver o resgate acontecer na vida desse homem, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Versículo 10: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente, não foi rico, próspero. E lhe deu tudo em dobro o que antes tinha. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. O fim é melhor do que o começo. Não adianta só começar bem, tem que terminar bem também. Essa afirmação é para nós cristãos. Não adianta a gente começar como Usain Bolt e terminar como aquela lesminha que anda bem devagarinho, se arrastando. Não. O Senhor lhe quer uma constância dos teus filhos. E é para mim e para você essa palavra. Porque Ele quer uma constância. Ele não quer gangorra no reino de Deus. Ele não quer gangorra. Vai e volta, cima, baixo. Ele não quer gráfico de bolsa de valores, não. Ele quer constância. Nossa. E o Senhor o abençoou o final de sua vida mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Queze, a terceira de Querem, Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto aos seus irmãos. Versículo 16. Depois disso, depois de tudo isso, depois de tudo que ele sofreu, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os seus descendentes, e os descendentes deles, até a 4ª geração, aleluia. E então morreu, em idade muito avançada e em boa velhice. Houve um resgate na vida desse homem, porque ele entendeu que só existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Que as terras tremem, as montanhas se lançam nos mares, mas o Senhor é Deus. E quando ele entendeu essa verdade, tudo mudou. E ele teve vida longa. E viu a geração como aquele louvor que eu acho tremendo, que eu tenho ouvido muito. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos de seus filhos. Aleluia. Eu acho lindo isso, porque é uma promessa de Deus para nós. Que no ano do resgate, nós possamos ver gerações de filhos espirituais nascendo neste lugar, em nome de Jesus. E que eles possam crescer, e que possam trazer outros através do resgate, e que esses possam crescer e trazer outros, e se unirmos à família do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Eu quero convidar você a se levantar, por favor, e que a gente possa orar a Deus nesse momento. Clamar a Deus, falar: Senhor, é um ano do resgate, que talvez eu esteja até sofrendo, mas o Senhor, através de suas perguntas na palavra, fala que Ele é maior do que tudo. Tudo está sob o domínio dEle. Tudo é sobre Ele. Não vem sobre nós, é tudo sobre Ele, aleluia. Feche seus olhos. Tenha um particular com Deus nessa hora. Fala: Senhor, se eu murmurei, se eu reclamei hoje de alguma coisa, me perdoa, porque o Senhor é tudo para mim. Fala: Senhor, no ano do resgate, que eu tenha amor em meu coração e não indiferença, Senhor.
Que eu possa amar o perdido, Pai, como eu nunca amei antes na minha vida inteira. Que os meus interesses egoístas e particulares, Senhor, se reduzam a nada perto daquilo que o Senhor vai fazer esse ano. Porque o Senhor é Deus. Clame a Deus nessa hora. Como pode ainda Aleluia. adorar, se não tem motivos pra Olha através dessa canção. abandona esse Deus. Ela é tremenda. E morre. Aleluia. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Só nos resta isso, adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você tem uma arma chamada adoração. Ela está à tua disposição em nome de Jesus. Use-a para a glória do Senhor. Só como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Vai adorar em nome de Jesus. Clame a Deus. Adore o Senhor. Simplesmente adorar é a arma para o resgate acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória, a Ele a glória, pra sempre. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, Aleluia. a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma salva de palmas para aquele que é digno, amém? Aleluia. Aleluia. Pode se sentar por um minuto, amém? Pessoas, valores e honra. Da mesma maneira que Jó perdeu tudo aquilo,
Talvez as pessoas olharam para ele e viu que sua moral, sua honra estava lá para baixo, perdido. Nós vimos aqui pela boca do servo dele que Deus reconstituiu tudo. Deus trouxe tudo sobre a vida de Jó, e Ele pode fazer muito mais também sobre a vida de cada um que se encontra aqui. Talvez você tem sonho ainda de conquistar algo que foi, o que você acha que perdeu, seja lá na sua família, seja qual for a área da sua vida, que talvez esteja doendo. Deus tem o poder de trazer tudo de novo. Deus pode fazer muito mais. Ele é Deus. Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Ele entende aquilo que o ser humano não pode compreender. Ele vê as lágrimas que o seu pai, sua mãe, seu melhor amigo não vê. Ele sonda e esquadrinha a alma. Amém? Louvando a Deus por mais uma vez o Senhor ter falado com a gente. Ele sempre falará quando a gente abrir o nosso coração. Deus abençoe a vida do nosso irmão Tiago, sua família abençoada, que sempre nos atende super bem. Deus abençoe. Quero contar algo rapidinho antes de eu entrar no momento de oferta aqui. Vamos ofertar ao Senhor, amém? No primeiro dia de campanha, nós estamos no ano de resgate, amém? Amém? Eu tenho pedido ao Senhor nas minhas orações que Ele me use de alguma maneira, né? E o Senhor tem colocado algumas coisas diante da minha vida. Eu contei aqui uma vez que veio um homem do nada aí no mercado, pediu para me abençoar ele com algum mantimento, né? Deus honrou ali, né? Abençoei a vida dele, não por alguém ver, mas por ele precisar. E enfim, em outras situações parecidas tem acontecido. No primeiro dia da campanha, quando eu cheguei em casa, uma moça me ligou lá de São Paulo, uma amiga minha. E ela falou assim: o Ito quer falar com você urgentemente. E eu não lembrava que era Ito. Eu falei: quem que é, Raquel? Eu não lembro quem é Ito. Falou: ele está querendo o seu contato, ele quer falar com você urgente. Eu falei: então passa para ele, né? Aí eu lembrei de algumas pessoas, né? Eu apelido, o nome dele é Ailton, né? Ele chama de Ito. Ele pegou meu contato e nas palavras dele, ele falava para mim que quando lembrava de igreja, ele lembrava de mim. A Carla é prova disso, ela saiu, foi algo muito forte. Que ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele. Já fazia acho que uns 8 anos que eu não via ele. E ele começou a falar algumas coisas e eu lembrei dele. Né? A gente evangelizava, enfim, outras coisas. E ele começou a recordar isso, trazer a memória. E ele começou a falar que quando ele lembrava de igreja, ele lembrava de mim, porém ele estava passando por uma situação que ele não tinha expectativa de viver mais. Que ele não tinha expectativa. Eu não vou prolongar aqui muito, eu fui ministrado, mas só para edificar vidas aqui, nesta noite. E eu comecei a falar, e as palavras dele eram de tristeza, de derrota, que ele não tinha mais vontade de viver. Eu falei: não, que isso? Nós estamos no nosso ministério que eu estou passando agora, que eu frequento, a gente estamos passando por um momento do resgate. Esse é o ano do resgate. Eu não aceito você falar isso para mim também. E comecei a semear, só que eu estou longe dele. Eu não conheço ninguém que poderia falar com ele. E eu lembrei do amigo meu que chama Joabe, ele é pastor. Eu falei: procura o Joabes, que ele pode te auxiliar com alguma coisa. Ele, com vergonha, aquela luta espiritual, né? Porque tudo aquilo que ele falou para mim, ele não falou ele não queria falar para ninguém. Enfim, concluindo, liguei para o Joabes procurou ele e ele reconciliou com Deus. Porque nós estamos no ano do resgate. Deus usa, amados. Deus nos usa sim. Deus me ensinou mais a mim do que a ele, sabe por quê? Há 8 anos atrás, ele lembrou de mim aqui e falou assim para mim: você é uma referência. Carla está aqui. A Carla está aqui, amados. Esse é o ano do resgate, não deixa passar por abatido. Aquele que te dá um bom dia, uma boa tarde, amém?
Amém? É uma alma, amém? E quando uma alma reconcilia, a festa no céu, amém? Vamos ofertar ao Senhor, amém? Glórias a Deus, vocês estão cansados? Só falta mais 5 dias. Eu sei que esses dias consecutivos cansa, né? Mas o Senhor recompensará, amém? Eu quero compartilhar aqui com os amados uma passagem muito conhecida aqui, no livro de Marcos, capítulo 12, Marcos 12, versículo 41. Uma passagem muito conhecida, é um clássico, né, para quem ministra oferta, sobre a viúva. A oferta da viúva. Se vocês puderem, amém, abrir a sua Bíblia, está escrito assim, eu escolhi aqui, tem essa mesma passagem, ela está falando no livro de Lucas também, mas eu escolhi ler essa passagem no livro de Marcos, porque ela está mais ampla. E foram para Jericó. Opa, errei aqui, perdão. Marcos 12, 41. Assentando-se diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Não sei se na sua Bíblia está escrito quadrante também. Se tiver diferente aí, tem alguma diferente? Depositou a um quadrante. Quadrante equivale a 1/4, amém? Eu não quero entrar aqui nesse contexto, mas todos conhecem essa passagem. É muito interessante que quando Jesus estava ali, ele observava eles ofertando. É muito interessante porque Jesus não está preocupado com nossos valores, com a quantia, se nós colocamos aqui 50, 100, 200, ele está preocupado se a gente está dando de coração. Aquela mulher estava com uma pequena moeda, que equivale, era menos que 1 denário. 1 denário é um valor de 1 dia de trabalho. Era 1/4 de 1 denário, menos ainda. E aquela mulher depositou tudo que ela tinha, que aparentemente não era nada. E Deus honrou a vida dela. Deus honrou a vida dela. De tal maneira, a palavra diz que quando a gente for ofertar ao Senhor, reconcilie-te com o teu irmão. A gente às vezes entrega a oferta de qualquer maneira, com a vida desconcertada e achando que a gente ofertando aqui, o Senhor vai abençoar em alguma forma. Não. O Senhor não olha só os valores, mas Ele olha a nossa vida por completa, a nossa condição de vida diária. Reconcilie-te com o teu irmão primeiro, irmão, antes de ofertar. O altar é santo, amém? Não estou aqui para expandir essa palavra, que ela é longa. Nós estamos aí no mês da semeadura, amém? Se você tem um propósito aí também, e tem semeadura e o outro é o da... A semente. Se você tem um propósito, um sonho, um plano, um objetivo de conquistar algo, uma casa, um carro, sei lá, algo que Deus colocou no seu coração há muitos anos e acha que é difícil, coloque diante do Senhor. Está aqui o Gustavo com os envelopes dessa semente, amém? O pastor explicou aqui, está o cestinho aqui, amém? Você pode colocar aqui aquilo que você acha difícil para você, para o Senhor não é difícil, amém? Coloque diante do Senhor. Se for família, se for trabalho, independente do que for, apresente do Senhor, amém? E o outro envelope aqui, deixa eu mostrar aqui, Gustavo. Oferta da semeadura, amém? Abençoar a igreja. Tudo isso que foi dito aqui é relacionado à igreja, não é ao homem. O ar-condicionado que é para o nosso bem-estar aqui, tudo, luz, água, não é para nós, mas é para o Senhor, amém? Você que tem desejo de abençoar, está aqui, amém? E lembrando também de já os avisos, domingo, né? Culto de Santa Ceia, próximo domingo, amém? Vocês estão bem, amados? Está todo mundo aí?
Glórias a Deus. Culto de Santa Ceia, domingo. E o próximo domingo será o culto de missão. Amém? Temos uma missão. Resgatar valores e muito mais. Glórias a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Vamos levantar, orar. Em nome de Jesus, vamos apresentar em oração. Mais algum recado, pastor? De repente eu esqueci de algum? Alimentos, no culto de Santa Ceia, tá? Você que de repente aí tá com a sua despensa cheia, farta lá, aquele macarrão lá que você já enjoou de comer, né? Não que já enjoou, perdão, Senhor. Não que você enjoou, mas que você deixou lá, tá? Traga aqui na casa do Senhor. Tem muita gente precisando, amém? Tem muita gente carente. Traga para o Senhor, amém? Que tem muita gente precisando. Senhor, meu Deus e Pai, fecha os teus olhos e agradece a Ele. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos, Pai. Nós não temos palavras para expressar por esta noite. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai. Obrigado. Continue com teu povo, continue conosco, Pai. Venha, Senhor, derramar, Senhor, sobre o teu povo de uma maneira transbordante, Senhor, a tua bênção. A tua bênção, Senhor, ela não é dolorosa e não traz tristeza. A tua bênção, Senhor, é para trazer a felicidade sobre os nossos corações. Então, abre, Senhor amado, as portas do céu sobre o teu povo. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência, Senhor, sobre as casas, Senhor, sobre as famílias. Quebranta, Senhor, todo impedimento, Senhor amado, em nome de Jesus, sobre aquele que está desempregado, Senhor, sobre aquele que está precisando de algo, Senhor, a qual nós não sabemos. Entra, Senhor, com a providência, Senhor. Faça aquilo a qual nós não podemos. Esse é o ano que nós cremos que muitas coisas acontecerá de bom, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. So